Estou usando a Bíblia na versão King James. O texto diz o seguinte: oração de Abacuque, o profeta. Ó Senhor, ouvi a tua voz e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto agradeço a Deus pelo privilégio de por mais um ano fazer parte da história da UMADEB, mesmo sabendo que não mereço um convite tão honroso, agradeço. Queridos, quero tomar por base este texto para falar-lhes sobre uma história de amor. Digam comigo, uma história de amor. Se nós observarmos, e se os irmãos estiverem de porte da versão NVI ou da atualizada linguagem de hoje, os irmãos observam que a tradução torna-se mais clara quando Abacuque diz: Senhor, ouvir falar dos teus feitos ou da tua fama, e estou alarmado. Fazes de novo na minha geração o que fizeste na geração passada. Faz de novo nos nossos anos, torna as tuas obras conhecidas. Então, com base neste texto, aonde ele conclui dizendo: na ira, lembra da misericórdia. Os irmãos vão te convir que no nosso vocabulário a ira é um sentimento de extremo ódio, rancor. Em uma visão bíblica é o sentimento de vingança. Misericórdia está ligado à compaixão, à caridade, a sentir a dor do outrem, o amor. E para entendermos, me permita contextualizar esta história, para você entender o valor deste relacionamento. Se nós observarmos o livro do Êxodo, capítulo 24, vai mostrar quando Deus tira o povo do Egito, e depois de ter cruzado o mar, depois que o povo se acampou de frente ao Monte Sinai, então Deus chama Moisés para um reconhecimento. Então, pela primeira vez, Deus mostra que este amor não é imposto, é proposto. Quando ele diz a Moisés a propor esta aliança com Israel: se o povo me for fiel, estarei com eles. Farei com que os seus inimigos virem as costas para eles. Em síntese, Deus promete que iria proteger Israel e guardá-lo de todos os imprevistos. Caso contrário, seria o inverso. Então a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte com Arão e seus filhos, então propõe ao povo esta aliança de relacionamento. A Bíblia diz que Moisés escolhe um grupo de jovens daquela geração. Veja que a primeira aliança é um grupo de jovens que Moisés separa para oferecer sacrifício ao Senhor, sacrifício queimado e sacrifício pacífico.
A Bíblia diz que aquela geração de jovem mata um novilho, oferece o sacrifício queimado e pacífico, e Moisés pega o sangue daquele novilho, coloca em uma bacia, e com aquele sangue parte no altar e parte asperge sobre o povo. Porque o povo verbalizou por unanimidade que estava de acordo com toda a proposta que Deus fez em relação ao amor, ao relacionamento, à fidelidade. Então a primeira aliança envolveu um grupo de jovens, com sangue de novilho. Deus prometeu amar, ser fiel a Israel, e Israel tornou a recíproca verdadeira. Então, a partir daí, os irmãos vão observar que Israel, ao passar dos anos, quanto mais Deus provava o seu amor, Israel se tornava infiel. Há altos e baixos. O amor prevalecia. Israel quebrava o relacionamento. E Deus, por esta aliança, ia lá e o abraçava. Chega um período caótico, o período de um ápice, quando Deus usa um profeta chamado Isaías. Quando o texto começa a dizer visão, que teve Isaías, filho de Amós, o profeta, para divertir, para chamar a atenção. Isaías entra no cenário pedindo, na nossa linguagem, por favor, tornem-se a Deus, e ele se tornará a voz. Isaías vai tratando, Deus trata Israel por meio de Isaías com dengo, como xodó, a ponto de que o próprio Deus usa uma das expressões mais carismáticas, mais usada de toda a Bíblia. Israel deteriorando-se e o amor prevalecendo de Deus. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou, que amamentou? Possibilidade remota. Porém, mesmo assim, se ela vir a esquecer, todavia, eu não me esquecerei de ti, ó Israel, porque eu te gravei na palma das minhas mãos. Isaías vai advertindo, mas o povo não dá ouvidos. Então, na sequência, diz a palavra que Deus não desiste e levanta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote. E Jeremias vai advertindo, Israel não está nem aí. O interessante é que nós não temos subsídios históricos para dissertar melhor sobre este jovem Abacuque. Dentre os profetas menores é o oitavo. Mas se você observar, quase todos, ou a maioria, salvo o juízo, tem genealogia e tem aderência e parentesco. Oséias, filho de Beri. Quando Abacuque entra no cenário, partindo do pressuposto que ele profetiza contemporaneamente com Jeremias, no período de Josias,
num período de decadência pós-Josias, ele entra na história como um jovem que tinha relacionamento com Deus. Um jovem que não tem parentesco, biblicamente. Não tem aderência, não tem genealogia. A maioria, ou quase todos, começam: palavra do Senhor que veio a, visão do Senhor que veio a. Mas Abacuque não. Salvo engano, é o único que a palavra de Deus não vem a ele. É ele que vai a Deus. O peso que ele viu. Não tem nome de pai. Porque Deus não depende de parentesco. Mas era um jovem de relacionamento que dedicou a sua vida a servir a Deus. Músico. E como o contexto, o título é profeta, mas veja que ele entra como sacerdote. Porque é o único que a palavra de Deus não vem, porque o tempo era devastador. Ele viu a sua geração decair. Ele viu que aqueles cultos em Jerusalém não estavam mais acontecendo. Ele viu a miséria às portas. Ele viu a injustiça social. Ele viu conflitos de interesses. Ele viu que o povo se distanciou desse relacionamento amoroso de Deus. Os mais fortes oprimiam os mais pobres. E o esfriamento chegou. Então, quando o esfriamento chega, ele tinha tudo para ser mais um. Ele tinha tudo para entrar no cenário apontando o dedo. A culpa é sua. Mas um jovem, a palavra do Senhor não veio a ele. É o único que tem coragem de questionar a Deus em meio a uma crise. Em vez de, como profeta, ele advertir o povo, ele toma uma atitude. Ele fica entre a sua geração e entre Deus. E agora vai questionar. E ele começa a dizer: Senhor, veja que isso é uma sucessão de tempo. O verbalizar dele mostra que ele orou por não entender o que estava acontecendo. E mesmo que entendesse, não entendia porque Deus estava calado e parecia que não fazia nada. O povo estava fazendo o que queria. O povo afastou de Deus. Ele viu a sua geração não viver mais aquele fervor. Aí ele se põe entre o povo e entre Deus e a geração dele. Em outras palavras: Senhor, eu não aceito isso. Eu dediquei minha vida ao Senhor. Então ele diz: eu vou orar. E Deus não lhe responde nada. Aí é quando ele sai e vai questionar a Deus. Pode observar que entre os profetas é o único que faz isso. Ele tem coragem de questionar a Deus cara a cara. E ele grita: Senhor, até quando eu vou gritar violência? E o Senhor não vai me responder. Até quando eu vou gritar, Senhor, injustiça?
Olha o que está acontecendo na minha geração: injustiça, litígio, contendas. E o Senhor não está nem aí para o que está acontecendo. Eu não aceito essa situação, Deus. Aí a Bíblia diz que Deus resolve responder. E quando Deus lhe responde, ele fica desesperado e perplexo, porque não era a resposta que ele queria de Deus. Eu lembro-me que quando adolescente e ainda jovem, eu venho de uma geração que o pai não tinha muito diálogo. E quando eu errava, não dava ouvido a ele. Ele dizia que ia me bater e eu me escondia. Passava o dia escondido sem ir para casa, esperando chegar a noite para ele dormir, para mim entrar em casa. Ele preparava aquelas tabicas, na minha linguagem nordestina, de goiabeira. E quando eu chegava em casa, que pensava que ele estava dormindo, ele estava me esperando. E ele dizia: agora você vai apanhar porque errou, e vai apanhar porque se escondeu. Eram 2 pisas. Então agora a resposta de Deus para Abacuque é que ia punir, que ia castigar a quem ele amava. Porque tanto em Provérbio 3, Hebreus 12, está escrito que Deus repreende e Deus corrige a quem ele ama. Assim como um pai corrige o filho para o seu bem, aí Deus agora vai corrigir Israel. Aí Abacuque não entendeu a forma de Deus castigar. Porque como é meu pai, quem já apanhou de galho de goiabeira, ela não se quebra. Quanto mais bate, mais parece que ela dói. Aí Deus agora diz a Abacuque que vai punir a quem ele ama, a Israel, a Judá, com o pior que havia, o mais dolorido, os caldeus ou babilônios. Deus mostra a Abacuque a ferocidade dos babilônios, o seu poder de ataque, a sua agressividade física e militar. Então Abacuque não aguenta e fica perplexo. Ele sabia que o seu povo não era justo, mas o que ele não entende era Deus usar um povo mais injusto do que o justo. Então ele vai a Deus e diz: Senhor, estou entendendo não. O Senhor é santo, é o meu Deus em toda a minha vida. Ou seja, desde pequeno que eu te sirvo. E eu aprendi que o Senhor é tão santo que os teus olhos não contemplam a maldade. O Senhor nunca morrerá. O Senhor é justo e eterno. E como é que pode tu usar o ímpio, ou seja, para usar os babilônios, para punir Israel, que os babilônios são mais ímpios do que Judá? O capítulo 1 é uma crise de identidade. O capítulo 1 precisou um jovem. Ter coragem de questionar Deus. Deus, eu não aguento isso. Por que me deixasse viver para ver isso? E em vez de murmurar, ele se põe entre a sua geração e entre Deus. Aí quando Deus diz, ele diz: não, Senhor, eu não entendo. O capítulo 1 tem as 2 queixas de Abacuque. Primeira, porque Deus não lhe respondia. E quando Deus lhe responde, ele não entende. Aí quando termina o capítulo 2, das 2 queixas sem resposta, o capítulo 1 começa na crise.
Mas para quem tem relacionamento com Deus não tem crise. Ela pode até vir. Quando começa o capítulo 2 sem resposta, ele diz: essa é assim, eu vou subir o lugar mais alto. Eu vou subir a torre de vigia, a parte mais alta do muro. E vou voltar a orar, para ver se eu te entendo, Senhor. Para ver se o Senhor me esclarece o que vai fazer. Aí o capítulo 2, ele ora. E o capítulo 2, depois que ele sobe a torre, que ele ora, aí Deus abre os olhos dele e ele tem uma visão. E na visão Deus diz: Abacuque, o que eu vou te mostrar tu escreve. Mas escreve com letras garrafais. Escreve em uma tábua tão legível que quem passar correndo possa ler. Porque a visão que eu vou te mostrar vai acontecer. Ela pode demorar, mas não falhará. E se ela demorar, espera, porque ela virá. Deus estava dizendo a Abacuque: eu vou ter que castigar, Abacuque, mas tenha paciência, espere, porque o que você não entendeu, eu vou te dizer. Os irmãos lembram que quando eu falei que meu pai usava tabicas para bater? O interessante é que quando ele batia, a gente ficava roxo. Ele colocava a tabica lá. Aí a minha mãe via as marcas, as lágrimas. Aí a minha mãe dizia: filho, papai tem razão. Mas como ela não podia, por o amor que ela tinha, punir o pai, ela pegava a vara e quebrava pedaço por pedaço. Você puniu meu filho, foi usada para despertar o meu filho, mas eu vou quebrar você. Então disse Deus a Abacuque: Abacuque, eu vou usar os caldeus como tabica para divertir o meu povo, Abacuque, pelo amor que eu tenho a eles. Mas escreve que depois, Abacuque, eu vou quebrar os caldeus, porque machucou a quem eu amo. Vai entender isso. Vai entender isso. Aí Deus vai dizendo a Abacuque o que vai fazer. Aí Abacuque vai se enchendo de esperança. E Deus dizendo: seja paciente que isso vai acontecer. Pode até passar mais tempo, mas espera, tenha paciência, porque o justo vai sobreviver pela fé. Aí quando estoura o capítulo 3, Abacuque já não está mais na crise. Abacuque já não está mais na torre. Abacuque já está elevado a lugares altos. E é no capítulo 3 que está a maior declaração de fé dele. Ele entendeu. Deus me disse que vai castigar. Aqui tem alguém que viveu na minha geração que quando um apanhava, apanhava todos. Quando não era tabica, era correia. A correia ficava pendurada na parede. Aí Abacuque sabia: é inevitável a desgraça, é inevitável o castigo, o juízo é preeminente. Mas no capítulo 3, ele sabia que a miséria ia ser total. Mas veja que o capítulo 3 é uma retrospectiva do passado. Quando ele chega no capítulo 3, ele abre o peito e diz: agora eu vou compor um hino, agora eu vou escrever uma canção. Abacuque possivelmente cantava no coral ou no grupo de jovens.
Ele disse: eu vou compor um hino. E veja que o hino dele é baseado na história de amor de Deus em Israel. Veja que ele diz: Senhor, eu ouvi, se fosse hoje a gente tinha dito, eu li os teus feitos. E eu estou perplexo pelo que o Senhor fez. Senhor, o que tu fizesse lá atrás, faz na minha geração de novo. Torna conhecido no meio da minha geração o que tu fez. Senhor, eu sei que a crise vem, mas na ira, Senhor, lembra que tu é amoroso, lembra do amor que tu tem. Aí ele diz: Senhor, eu sei que tu és amável com Israel. Olha o que ele começa a dizer. Quando ele usa isso, é desde a primeira aliança, quando Deus tirou Israel do Egito. Ele diz: o Senhor veio de Temã, um distrito edomita vizinho a Judá. Quando o santo subiu do monte de Parã, ele vai contando os feitos de Deus antes da sua geração. Ele vai dizendo: quando o santo subiu do monte de Parã, então não teve para ninguém. O céu se encheu de glória e a terra do seu louvor. Ele disse: até os mais antigos montes se derreteram e as mais antigas colinas se desfizeram. O mar se agitou, os rios transbordaram. Ó Senhor, pelo raio da tua glória que saía do teu punho, da tua mão, aonde se esconde a tua força, até o sol e a lua se esconderam na sua morada, porque o Senhor é dono do poder. Senhor, eu vou esperar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e no curral não haja vaca, todavia eu esperarei e me alegrarei no Senhor Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. O Senhor vai guiar os meus pés sobre os altos montes. Sela o louvor. E veja que a sua Bíblia termina o capítulo 3 dizendo que ele pega o louvor e envia para o regente. Eu achei lindo quando aquele maestro estava aqui. Eu achei lindo o jeito do Senhor. Já faltava, viveu. O maestro, o regente era isso. Ele disse: agora eu vou fazer o hino, está feito, vou esperar e vou mandar o hino para o regente, porque eu não vou cantar só. Esse hino vai ter que ser cantado em Jerusalém para saber que Deus vai mexer com a minha geração. Ele faz uma retrospectiva, cara, desse amor. E quantas vezes, às vezes não bate saudade do que os nossos pais nos contavam. Quantas vezes para terminar os nossos cultos dava dificuldade. Diga comigo: Senhor, mais forte: Senhor, faz de novo na minha geração o que tu fizesse lá atrás. Judá não se submete. E para o amor ser exercido, tem que ter o contraditório. E o contraditório é reconhecimento. E Judá se afastou de Deus, por isso que o nome Abracupe, dentro de um contexto, é abraço. Deus queria, mas Judá não queria. Aí Judá é levado para o cativeiro. Os caldeus, os babilônios vêm como castigo, como tapica, arrebenta com Judá.
Jerusalém é destruída. E parecia que a oração de Abacuque foi embora e que o hino não ia ser cantado. Agora vem a vergonha. Agora vem o monturo. Agora Judá é arrancado. Agora não tinha mais coral. Agora os sacerdotes eram arrastados. A dor é tão grande que a Bíblia diz que eles choravam de aflição, de vergonha. A tabica bateu. O sangue rolou. A juventude que louvava, muitos foram mortos e outros levados, arrastados pelos babilônios. Os instrumentos de músicas, não havia mais motivo para louvar. Agora, por onde eles passavam, sendo levados como os cachorros. A Bíblia diz que os edomitas, aqueles mesmo que Abacuque colocou no hino, gritavam de alegria: arrasai, 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 acabou, nunca mais. Instrumento nas costas. Sem louvor, a vergonha. Mas o amor de Deus é tão bom que Deus não desampara. Deus, na primeira invasão, pega Daniel e seus 3 amigos, 4 jovens, e coloca no palácio. Eu vou preservar. Na segunda leva mais dolorida, aí Deus pega Ezequiel, o jovem Ezequiel, e coloca ele no meio do povo na Babilônia. Ficou a miséria. E mesmo na miséria Deus preservou. Disse Jeremias: fica aqui. Agora mesmo no caos, quando todos pensavam que Deus tinha abandonado, Deus tinha um ponto missionário de amor no palácio, um ponto missionário de amor na beira do rio, no meio do povão, e um ponto de amor na miséria em Jerusalém, no meio do lixo. Vão passando anos e anos, vão passando tempos e tempos, e isso eram jovens, e agora parecia que Deus tinha esquecido. A Bíblia diz que os louvores não eram mais ouvidos. A geração que louvava com Abacuque não tinha mais motivo. Chegaram em Babilônia, o que fizeram? Pegaram os seus instrumentos e penduraram nas árvores, porque não tinham mais motivo para louvar. A esperança, durante alguns anos, ainda estava viva, mas a Bíblia diz que ela vai se murchando. E se nós observarmos, a história diz que os judeus eram tão precavidos, que eles acreditavam que a promessa que foi selada a Abraão, e lá no Êxodo, Deus nunca ia deixá-los. A ponto que a perspectiva deles era que esta promessa o homem não podia arrancar, porque estava entronizada na medula, estava no tutano dos ossos. Então, enquanto tivesse medula, enquanto um judeu tivesse tutano, a esperança estava viva. Então, anos vão passando e se diziam: acabou. A ponto que a história diz que quando morria um deles, parente, eles pegavam os seus parentes e não sepultavam, mas eles jogavam em cima de um vale, na terra, ao ermo, porque ele tinha essa esperança: o amor de Deus é maior do que a morte, e Deus vai avivá-lo, Deus vai trazê-lo de volta. Só que quando eles colocavam o cadáver no primeiro dia, mandavam alguém pago, porque a lei não permitia eles tocarem defunto, jogava lá no vale. Primeiro dia o pai reunia a família e ia.
E quando via o cadáver lá, ficava 50 metros distante do cadáver, e o pai tomava a primazia e dizia: é hoje, o amor de Deus prevalece. Só que por volta de 10 a 11 horas, o corvo vinha. A história diz que o corvo vazava o olho, arrancava o globo ocular, dilacerava o cérebro. Aí o pai não podia ir lá porque a lei não permitia se aproximar de cadáver. Aí agora estava correndo massa cefálica pelos olhos e pelos ouvidos. Terminava o primeiro dia, 6 horas da noite, o cadáver apodrecendo, sem vida, sem olho, sem cérebro. Mas o pai olhava para o filho e dizia: a nossa esperança ainda dá 2 dias. Ainda tem o osso inteiro, ainda tem tutano. O amor de Deus é maior do que a decomposição. Iam para casa, vinha no segundo dia. Quando chegava no segundo dia, ficava no mesmo ponto. É hoje. A águia vinha. A águia rasgava o ventre do morto, comia as vísceras, os órgãos internos, só deixava a carcaça. E o pai e a família vendo, olhando. 6 horas terminava o segundo dia. O pai ainda com esperança dizia: ainda tem uma noite e um dia, o amor de Deus vai resolver isso. Quando eles iam para casa à noite, as hienas chegavam. Quando as hienas chegavam, comia tudo que restava de carniça, de putrefação, só deixava o esqueleto. Quando ele chegava no terceiro e último dia, só estava o esqueleto. Aí o pai dizia: o tutano ainda está inteiro, vai ter avivamento. Aí o quebrantoço descia, uma ave que só come medula óssea. O quebrantoço quebrava todos os ossos do esqueleto e comia o tutano. Aí o pai se desesperava em lágrimas, isso no cativeiro, e gritava: acabou. Deus se esqueceu de nós. Os nossos ossos secaram, ou seja, a única esperança foi embora. Fomos cortados, fomos sepultados e não há mais esperança. Eu disse que o amor não é imposto, é proposto. A graça é proposta. Veja que o jovem rico foi confrontado com a verdade, com o que deveria e não deveria fazer. Ele saiu consciente do que era certo e errado, mas não abriu o coração. Zaqueu foi confrontado, mais rico ainda, com a mesma forma, mas Zaqueu se quebrou. Aí Deus disse: hoje chegou salvação a essa casa. Agora Judá apanhou, mas não reconheceram. Acabou a nossa esperança. Deus nos abandonou. Deus esqueceu de nós. Mas aí vem o Salmo 137. Quando todas as esperanças foram embora, quando parecia que Deus havia esquecido, aí eles dizem que amanheceu um dia diferente. Eles acordaram. Veja que o começo do hino está no plural. E quando acordaram, a saudade bateu. E quando a saudade bateu, se levantaram e foram para a beira dos rios que haviam em Babilônia. Quando chegaram na beira do rio, se sentaram e começaram a chorar. Lágrimas caíam e o coração derramado. Se pudesse perguntar hoje: você está chorando por quê? Morreu alguém? Não. E por que vocês estão chorando? Com saudade de Sião. Com saudade de louvar a Deus. Com saudade de viver no templo da casa do meu Deus. 70 anos aproximadamente. A saudade bateu. Quando a saudade bateu, o reconhecimento veio. O que a gente fez.
Aí no meio da dor, no meio do desespero, os inimigos disseram: eles estão acabados. Aí chegavam zombando e diziam: agora eu quero ver. Cante um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Acabou, filho. Acabou, filho. Aí no meio da dor e das lágrimas, eles levantam e vão na árvore e pegam os instrumentos. E quando eles pegam os instrumentos, eles começam a dizer: eu não posso me esquecer de ti, Jerusalém. Tu és a minha maior alegria. A minha mão direita se esqueça da sua força, e a minha língua se apegue ao céu da boca. Se eu não te louvar, Jerusalém, se eu não te louvar, ó Senhor, minha maior alegria. Ó Senhor, a ti nós vamos cantar. Emenda com o Salmo 138. Senhor, nós a ti entoaremos louvores de todo o coração, independente de onde estivermos, na presença dos deuses, a ti cantaremos louvores. Quando reconheceram, aí Deus vai a Ezequiel. O amor baseado em sangue de novinho venceu. Aí esse amor esquece a culpa, esse amor esquece a transgressão. E Deus diz a Ezequiel: vem aqui, Ezequiel. Vai na beira do rio, Ezequiel. O meu povo está dizendo que eu me esqueci dele. Estão dizendo que a esperança acabou, Ezequiel, e que eu os sepultei. Mas diga a ele, Ezequiel, que mesmo que eles estejam sepultados, que os ossos deles estejam secos, eu vou abrir a sepultura e vou tirá-los de dentro e vou fazer eles voltar para Jerusalém, para Israel. Mas Senhor, vem cá, Ezequiel. Em visão, Deus pega Ezequiel e coloca no meio do vale, cheio de caco, sem medula, sem esperança, sem vida. Aí Deus diz a Ezequiel, eu vou parafrasear: o meu amor ainda pode fazer alguma coisa no meio desses cacos. Ezequiel diz: Senhor, está feia a coisa, mas o Senhor sabe. Profetiza, Ezequiel. Era coisa de doido na ótica humana, gente. Ezequiel profetiza. Ezequiel começa a gritar: ossos secos, ossos secos. Ouvi a voz do Senhor. De repente ele começa a ver ruídos. Aonde não tinha barulho, começou a surgir barulhos. Aonde não tinha esperança, a esperança voltou. Aonde quem pensava que Deus tinha esquecido, o amor brotou. E ele diz: há barulho, há avivamento chegando, tem barulho. Cada osso congestionou, mas não colidia. Ezequiel diz que cada osso grudava no seu osso, e de repente se forma um exército. Aí Ezequiel olha e diz para Deus: Deus, está formado, mas não tem vida, só esqueleto. Agora deixa comigo. Eu vou colocar carnes, vou colocar tendões, vou colocar nervo, vou cobrir com pele nova, e vou encher, vou encher, vou encher, vou encher, vou encher, vou encher do meu espírito. Que amor é esse? Diga para quem está ao seu lado: a tabica pode ser grossa, a tabica pode doer,
mas Deus vai quebrar a tabica. Quebrou os babilônios. Aí o rei Ciro entra como servo de Deus, um pagão. E o rei Ciro, para contrariar, para todos que não acreditavam nesse amor, veio o que Deus fez. O rei Ciro grita: quem quer voltar para Jerusalém? Quem de vocês quer recomeçar? Eu estou sentindo em construir um templo a Deus em Jerusalém. Vai ter louvor de novo. Uma leva de judeus se formaram para voltar. Foram no salgueiro, tiraram as harpas. Quando vieram como cativeiro, as harpas vieram escondidas. Agora vem no ombro, assim como o Cleito carrega o violão. A fila, louvando, adorando. Aí a Bíblia diz que quem pensava que eles tinham desaparecido, que Deus esqueceu, quando viram eles voltaram, não aguentava. Aí começava a dizer: o que está acontecendo? São eles estão voltando, e estão com os instrumentos, e estão alegres. Grandes coisas o Senhor deles tem feito. Aí eles aproveitavam e cantavam. É verdade, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, a gente ficou como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a este. E eles diziam: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. Viva! Agora, gostasse ou que não, tinham que engolir. O amor de Deus trouxe Israel de volta a Judá. Trouxe o norte e trouxe o sul unidos. O amor de Deus quebrou as divisões. Ezequiel, agora corta um pedaço de madeira. Sim, Senhor. Escreve em um pedaço Judá por Judá, e escreve no outro José, Efraim por José, e gruda os dois pedaços. E quando perguntarem: o que é isso? Você vai dizer assim: está dizendo o Senhor. Não há mais diferença. É uma madeira só. Deus uniu Judá, Israel, Efraim em uma madeira só. Queira ou que não, ninguém vai quebrar mais. Agora é uma madeira só. Agora, se Deus foi fiel a Israel, com sangue de novinho, meu Deus, meu Deus, ele diz: agora eu vou amar um povo que não chama pelo meu nome. Agora eu vou amar um povo que não me conhece. E eu vou fazer uma aliança de novo com Israel. E esta aliança não vai ser, Jeremias 31. Não vai ser mais como aquela que eu fiz quando eu os tirei do Egito, que eles quebraram. Mas nessa aliança não vai precisar o homem ensinar o homem, porque eu vou impregnar no coração dele. Eu vou perdoar as suas iniquidades e delas não vou me lembrar mais. Porque esta nova aliança vai ser baseada no sangue, mas não vai ser no sangue de animal, vai ser no sangue do meu próprio filho, vai ser no sangue de Jesus. É por isso que até hoje tem gente que diz para mim, olha para mim e diz: eu não entendo. Mas como é? Tu não tem aderente, não tem parente no ministério. Aleluia. Tu prega nos maiores congressos, nos mais famosos, mesmo sem ter mídia social. O que é isso? É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, baseado no sangue de Jesus. Agora olha para quem está ao teu lado, por favor. Diga: Senhor, faz de novo na minha geração.
Faz os nossos jovens serem arrebatados. Faz com que os nossos cultos não dependam de famosos. Porque eu tenho sabido os teus feitos e eu estou alarmado. Eu via, Senhor, os teus feitos, as pessoas saltando janela e glorificando o teu nome. Fique de pé, por favor. Eu sei que eu não posso promover aglomeração. Estou tentando me controlar. Mas dá uma olhadinha para esse crente que está do teu lado. Cheio de vida, diga para ele: estou nem aí. Como você chegou na Umadeb. Quero saber como você vai sair. Diga para ele: me faz um favor. Diga mais forte: me faz um favor. A partir de hoje, ao sair da Umadeb, se tu encontrar alguém que pensou que eu tinha sumido, que Deus tinha me esquecido e que eu tinha desaparecido, dá um recado a ele: estou voltando. E estou voltando cheio de Deus. Estou voltando para louvar. Estou voltando para perturbar o inferno. A crise não vai me parar. É a viva, faz de novo. Enche até transbordar. Só precisou um jovem. Ainda tem Abacuque no século 21. Deixa eu ver a mão dos Abacuques. Deixa eu ver a mão dos Abacuques da nossa geração. Não procure culpado, mas grite para Deus. Questiona a Deus: eu não aceito. Aviva, faz o que tu fazia. Faz. E ele ainda faz. O amor de Deus restaurou a Judá. Na tua ira, lembra da misericórdia. A misericórdia é quando o outro nem merece. A oração de Abacuque, o louvor de Abacuque em forma de oração envolvia: Senhor, eu sei que tu tem razão, mas na ira, eu sei que tu amas, lembra da misericórdia. Então a máscara não vai impedir. A máscara protege contra o vírus de fora para dentro. Mas o avivamento que foi colocado em nós vem de dentro para fora. Então eu peço a Deus: aviva a minha geração. Eu quero que você se comprometa comigo: Senhor, aviva a minha geração como tu a fazia antes. Deus não vai precisar de saber de onde você mora, não precisa ter aderente e ter parente, não. Deus só quer que você apareça. Deus só quer que você apareça onde tem Abacuque aqui. Então deixa eu ouvir o barulho. Enche-me até transbordar. Eu hoje passei o dia orando. Não estou dizendo isso para não. É só para revelar o que Deus colocou no meu coração. Eu questionava Deus. Porque no meio desta pandemia eu tenho passado em altares que não parece mais a Assembleia de Deus. Abacuque apareceu no meio da maior crise de Israel. Mas eu estou no altar da Umadeb.
E independente de crise ou não crise, ainda dá para ouvir o barulho. Diga comigo, não estou nem aí com o que digam e com o que pensem de mim, porque nada, nada, nada vai me separar do amor de Deus. Nem o vale, nem a sepultura, nem os caldeus vão me separar do amor de Deus. O amor de Deus é maior do que todas as coisas. Nada, nada, nada vai nos afastar deste amor. Deixa me controlar para não provocar a aglomeração. Mas está difícil. Aqui, Senhor, aqui, ali, há uma chama, há uma glória invadindo corações de juventudes. Jovens, marque a sua geração. Jovens, marque a sua geração. Jovens, marquem a sua geração. Derrama a tua glória. Sim. Derrama a tua glória. Sim. Sim. Enche-me. Tu enchesse o vale, Até desbordar. abrisse a sepultura. Derrama a tua Judá não merecia, Israel não merecia, mas é o teu amor, é o teu amor, é o teu amor, é o teu amor, é o teu amor. A gente não merece, mas o teu amor enche a nossa juventude, enche esta geração, enche, 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 enche. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Eu vou encher. Esse aqui eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher do meu espírito. Recebe dom de profecia, recebe, 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 irmão. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
fazendo todo medo desaparecer. Olha o que Deus está me dando. Avisa a Babilônia que eu tô vivo. Avisa a Babilônia que eu tô vivo, tô vivo. Fala lá, fala lá. Avisa a Babilônia que eu tô. Só quem tá. Avisa a Babilônia. Só quem é vivo faz som de vivo, de vivo, de vivo, de vivo, de vivo, de vivo, de vivo. Cadê o som de vivo? Cadê o som de vivo? Cadê o som de vivo? Fala pra Babilônia, tenta. Uma neve, manda um recado pra Babilônia. Diga pra ela que você tá vivo. Manda um recado pra Babilônia. Como é que Babilônia vai saber que eu tô vivo? Quem é vivo? Cadê o som de vivo? Cadê o som de vivo? De vivo, de vivo, de vivo, de vivo. Ai, 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 ai. Sem instrumentos agora, porque a Babilônia precisa saber que com pandemia ou sem pandemia, a alma dele tá viva.